Agora vamos contar com a palestra da professora doutora Graça Druck, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal da Bahia. Possui graduação em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Campinas. Realizou o pós-doutorado na Université Paris. Ela trabalhou na SEI e é autora de diversos artigos na revista Bahia Análise e Dados. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar os 30 anos da SEI, ou os 70 anos da CPE, né? E agradecer muito o convite na pessoa do Francisco Vidal, que foi quem me contatou para participar aqui do seminário. Eu resisti num certo momento, não foi, Vidal? Disse, olha, eu não trato de questão regional, do planejamento, etc., mas aí acordamos aí uma temática que é o que eu vou expor aqui. E também acho que foi um pouco uma sensação também meio de afetividade, porque eu cheguei aqui na Bahia em 1991 e fui muito bem acolhida na SEI, SEI com C, porque era Centro de Estatísticas e Informações, né? A superintendência foi criada há 30 anos. Então, eu trabalhei na área de indicadores sociais, fiz ali um trabalho muito interessante, fiz amigos e amigas, né? Especialmente Ângela Borges, que trabalhou durante muitos anos, né, na SEI, é minha companheira de escritos de pesquisa e uma grande amiga. César Vaz, que foi quem me convidou para trabalhar na SEI à época. Então, tem um pouco esses laços afetivos. Aí eu trabalhei, acho que por uns 2 anos, porque depois eu fiz o concurso para a UFBA e desenvolvi a minha atividade profissional na Universidade Federal da Bahia. E como tem todo esse tempo que eu estou aqui, eu já disse para todo mundo, e venho dizendo para todo mundo, que eu me tornei uma baiúcha, né? Porque já me adaptei de tal forma, né, à Bahia, Salvador, que eu tenho desenvolvido as minhas atividades de uma forma muito solidária, né, e muito interessante aqui. Encontrei aqui grandes amigos, enfim, e dentro da Universidade Federal da Bahia também. Então, o que eu vou tratar aqui dentro da discussão que eu acordei aqui com o Vidal? O título da palestra aqui, na exposição, né, não chega a ser uma palestra. O título que nós acordamos é O Contexto do Capitalismo Contemporâneo e o Mundo do Trabalho. Desafios e perspectivas para o desenvolvimento nacional e regional. Essa segunda parte é muito comprometedora, né? Porque desafios são vários. Agora, exatamente por onde caminhar é que as coisas são complicadas. Eu sou socióloga do trabalho, embora tenha feito lá economia na graduação, mas eu transitei com o maior prazer para o campo da sociologia, especialmente da sociologia do trabalho. Então, eu vou trazer aqui alguns elementos que eu acho que nos ajudam a pensar a realidade contemporânea da sociedade capitalista hoje, especialmente no que diz respeito à configuração do trabalho, né, em geral, das suas diferentes e diversas formas de organização e de expressão, né, que isso vale tanto para o mundo como para o Brasil, como para a Bahia. Ou seja, há um conjunto de transformações no campo do período que nós estamos vendo hoje, do socialismo a nível mundial, que redefiniram e vêm redefinindo fortemente as relações de trabalho, a organização do trabalho nas suas mais diferentes dimensões. Então, vou tratar fundamentalmente disso aqui, porque eu acho que já queria começar, porque você sabe que sociólogo, especialmente mais do que economista, adora tese. Todo mundo tem teses, né? E eu vou já defender uma primeira tese aqui, que eu acho que é fundamental, no sentido de que eu compreendo que, primeiro, historicamente, o desenvolvimento capitalista, a estrutura capitalista, ela é desigual
historicamente, e sem justiça social. Há um elemento forte, né, da estrutura da sociedade capitalista. Então, o desenvolvimento capitalista, em termos históricos, ele tem esse peso, essa característica central. No entanto, é verdade que o processo de desenvolvimento das sociedades capitalistas são históricos e, portanto, vão se alterando em cada conjuntura e em cada lugar também, né? Porque os processos são desiguais, do seu ponto de vista também territorial. Então, a minha primeira tese, não só essa mais geral da estrutura do sistema capitalista, que a condição de viver num país periférico e a condição de viver numa região periférica como nós vivemos, todo esse elemento da desigualdade, da desestruturação, inclusive, do trabalho, ela é mais agravada ainda do que em qualquer outro lugar, né? Essa é uma condição que nós sabemos que nós vivemos como país e como região. Então, se nós temos alguma perspectiva, né, se nós temos no horizonte apenas o objetivo de minorar essas desigualdades, ou de minorar a injustiça social, e aí a questão do planejamento, a questão das informações, da produção das informações para conhecer a realidade concreta que nós vivemos é algo fundamental, né? Eu não entendo como fazer isso com essa simples perspectiva de minorar, né, esses efeitos mais gerais, sem tratar da questão do trabalho. Ou seja, na minha opinião, é imprescindível para qualquer diminuição dessa desigualdade, dessa injustiça social, é imprescindível ter trabalho e emprego decente. Essa é a primeira questão, eu acho que é uma tese que tem me guiado, né, nas minhas atividades de pesquisa. E o que nós estamos vivendo hoje, no contexto dessa sociedade, desse capitalismo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma fase do capitalismo, que não é o mesmo, né, desde os seus primórdios, em que ele está dominado fundamentalmente pelo rentismo, né, pela hegemonia do capital financeiro, processo de financiarização que não atinge só a economia no seu campo mais geral, mas atinge todos nós, estamos todos aqui financiarizados de uma forma ou de outra, né, envolvidos inclusive com uma série de instrumentos financeiros, e com uma lógica que está predominando, que é a lógica típica do mercado financeiro, que é a lógica do curtíssimo prazo. Tudo tem que ser feito muito rápido, no aqui e agora. Essa é a lógica que predomina as formas de organização, né, as formas de relações de trabalho e o uso de tecnologias no interior dessas relações que tem redefinido em muito o quadro mais geral que nós estamos vivendo. Então, esse momento do capitalismo financiarizado, auxiliado e necessariamente por um outro projeto político, ideológico, mas também econômico, que é o projeto neoliberal, tem redefinido todos os campos, né, da sociedade, tem redefinido as relações de trabalho, a organização do trabalho, e tem redefinido aquilo que é crucial nesse debate todo que vocês estão fazendo, que é o papel do Estado. Então, nós estamos esse quadro mais geral que nós estamos vivendo. Eu diria que no campo do trabalho, nós estamos vivendo dois grandes movimentos que são gerais dentro dessa fase do capitalismo. Um movimento está constituído pelas formas de regulação do trabalho, ou seja, da retirada de direitos sociais e trabalhistas, que vem sendo uma política fundamental neoliberal no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Nós vimos aqui em 2017 a reforma trabalhista, que retirou direitos em nome da criação de empregos. De 2017 até hoje, vimos exatamente o inverso. Nós não criamos emprego. O que aumenta, vou tratar disso também, é a ocupação, mas não o emprego. E o que cresce é exatamente a ocupação precária. Então, nós temos um movimento, que é esse movimento de retirada de direitos, de limitar, portanto, a própria dinâmica do mercado de trabalho,
no sentido de que ele está agora liberado, a reforma trabalhista fez isso, liberou de qualquer limite dado pela regulação estatal, né? Então o mercado entra aí com a sua total liberdade para atuar e definir as relações de trabalho pelos interesses aí do grande capital. Então esse é um movimento geral que nós estamos vivendo. Qual é o segundo movimento que é complementar a esse? É um movimento constituído especialmente pelas novas tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, ou todo esse processo que se desenvolve hoje do trabalho digital, do que se desenvolve hoje do trabalho por plataformas, e que tu tem uma série de modalidades propiciadas pelas novas tecnologias de informação e comunicação que atendem, foram trazidas pelos interesses do capital financeiro, porque elas são tecnologias fundamentais para realizar a operação, né, ou as operações que o capital financeiro precisa e pela agilidade que elas proporcionam. Então nós temos um movimento que essas tecnologias de informação e comunicação redefinem a organização do trabalho e as relações de trabalho. E isso em todos os campos. O que nós temos mais estudado, nós que eu digo são os sociólogos do trabalho especialmente, mais recentemente, aquele segmento que é relativamente novo, né, no Brasil, e que é um dos segmentos que mais cresce em termos de ocupação, que são os chamados trabalhadores por aplicativo, ou trabalhadores platamorfizados, né, por conta da definição também da economia por plataformas. Os mais visíveis, que nós nos deparamos aqui no nosso dia a dia, só andando na rua, e utilizamos também, são os entregadores de bicicleta, de moto, e os motoristas, né? Quer dizer, alguns chamam, inclusive, no processo de uberização do trabalho. Então, esse é um outro movimento. Eu tenho estudado mais recentemente, inclusive, os efeitos da organização do trabalho no âmbito da gestão pública na utilização do teletrabalho, que é um outro instrumento que tem sido utilizado generalizadamente, inclusive no serviço público, que é o que eu tenho mais me dedicado recentemente, que é o uso do teletrabalho no serviço público, que implicações tem isso, né, para o próprio trabalhador, para o próprio servidor público e, portanto, para o seu serviço prestado aí à sociedade. Então, esses dois movimentos, eles são complementares porque eles redefiniram e reconfiguraram a organização do trabalho e as relações de trabalho. O que unifica esses dois movimentos que eu estou chamando da regulação, de um lado, do papel do Estado, e das novas tecnologias que reorganizam? O que unifica esses dois movimentos é que o trabalho nunca foi, na história do capitalismo, mais recente pelo menos, tão precarizado. Ou seja, a precarização do trabalho é um processo hoje central da dinâmica do mundo capitalista contemporâneo. Central. As formas de precariedade, e esse é um dos estudos que a gente já desenvolve há alguns anos no CRH, que é o centro de pesquisa na qual eu estou vinculada também há mais de 30 anos. Quando eu cheguei, o CRH já existia, quando eu cheguei em 92 na UFBA, né? E com muitos convênios, inclusive, com o Estado da Bahia, né? Diga-se de passagem, o Acácio está aí? Não. Precisamos retomar alguns convênios, né, com a Universidade Federal da Bahia, especialmente no campo do trabalho. Já tivemos convênios ótimos, gente, com a pesquisa, com a PED, a criação da PED, a pesquisa de emprego e desemprego lá com o DIESE, aqui a CEI e a Universidade Federal da Bahia, né? Precisamos retomar, eu acho que tem uma parceria necessária, né, e fundamental. Mas o que eu quero chamar a atenção, tu já botou aí meu tempo, porque eu sou muito pontual, eu gosto de ser bem... Bom, o que eu quero chamar a atenção é que nós temos, portanto, um quadro mais geral, né, do trabalho hoje, constituído por esse processo todo que atinge a todos nós, porque, veja, a precarização do trabalho, ela pode ser mais visível em um ou outro segmento. O que eu tenho tentado mostrar com as pesquisas que eu venho desenvolvendo junto ao grupo de pesquisa, junto aos alunos que eu oriento, assim por diante, é que a precarização do trabalho hoje é um fenômeno generalizado. Mesmo que ela tenha modalidades diferentes, mesmo que a sua hierarquização, a sua intensidade, evidentemente, seja diferente.
Mas nós vivemos hoje um processo que é um processo que se generalizou a precarização do trabalho nas suas diferentes dimensões. E é isso que eu tenho estudado também. Quais são as diferentes dimensões da precarização do trabalho? E aqui, muito rapidamente, para não tenho muito tempo para desenvolver isso, mas veja, trabalho precário, precariedade do trabalho, é um processo, um elemento também estrutural do capitalismo desde os seus primórdios. Mas essa precariedade, ela vai se transformando historicamente, inclusive por conta das lutas, das próprias lutas, dos embates, né, que conseguem muitas vezes redefinir, botar limites, né, ao grau de precarização, ao grau de exploração e assim por diante. Nós estamos num quadro atualmente, no mundo e no Brasil, que é um quadro em que esses limites estão muito tênues, cada vez mais desmontados. E, portanto, essa liberdade do mercado, ela está num nível que talvez nunca se atingiu, né? Se nós pensarmos aí dos últimos 40 anos, principalmente. Então, como é que eu poderia caracterizar? Vou fazer aqui uma citação de um parágrafo que eu gostei muito, de um documento, que foi o documento orientador para a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, realizado pelo Conselho Nacional de Saúde. Essa conferência ocorreu no final do ano passado, e tem uma síntese que eu acho muito interessante, 5 minutos, que diz assim: o trabalho na atualidade reflete o que define o trabalho precário e instável, sem vínculo reconhecido, portanto inseguro, temporário, com inserção parcial e involuntária, porque é dependente da demanda, com renda insuficiente ou inexistente e instável, em face à retirada de direitos de proteção. O ideário neoliberal, marcado pelo apelo ao individualismo e a narrativa do empreendedorismo, vai ao encontro de jovens que necessitam de trabalho regulamentado e legislado, com a ilusão de que hão de progredir por si mesmos e por merecimento, desresponsabilizando o Estado e retirando direitos, reduzindo as oportunidades e aprofundando as desigualdades. Eu diria que esse é, assim, um elemento chave que nós estamos vivendo hoje, desse processo de convencimento dos jovens que o problema é deles. E eles é que têm que se fazer competentes, empregáveis, né? Eles é que podem, pela sua meritocracia, fazer por merecer e, portanto, serem empreendedores, donos do seu destino. Muitos trabalhadores hoje que são entregadores por aplicativo têm, inclusive, isso introjetado. Eles não querem CLT. Diga-se de passagem, vocês devem ter acompanhado, a CLT virou motivo de bullying nas escolas, né? Vocês já viram isso, gente? A CLT passou a ser demonizada no meio das crianças que acusam o outro, para desqualificar o outro. Ele é um CLT qualquer, eu sou um empreendedor e ele é um CLT qualquer, ele vai ser CLT o resto da vida. Então, é um quadro muito difícil, evidentemente, que nós estamos vivendo, né? Porque há um convencimento aí no plano ideológico, né? E que individualiza, responsabiliza individualmente e retira daquelas instituições que são fundamentais em qualquer Estado, em qualquer sociedade, a sua responsabilidade sobre isso. Então, não vai dar tempo de falar, nunca dá tempo, né, de falar tudo que a gente prepara, e olha que eu achei que tinha preparado tão pouca coisa, achei que ia até ser menos tempo. Mas, não vou dar aqui os dados, mas os dados também vocês produzem, a SEI produz, né, os dados sobre o mercado de trabalho, mas eu queria chamar a atenção, porque, veja, muita coisa que, sob o ponto de vista estatístico, a gente tem muita produção de estatísticas via o IBGE, né? Por exemplo, e outras instituições, mas que tratam muito mais do mercado de trabalho, das formas de inserção, dos contratos, né? Das diferentes formas, das taxas de ocupação, de desocupação, de subemprego, enfim, que são muito importantes, são fundamentais. Mas a gente tem muito pouco, e esse tem sido um pouco o esforço da nossa pesquisa na universidade, que é de tratar as outras dimensões para além do mercado de trabalho, que são das condições de trabalho. Isso é uma coisa fundamental. E uma das coisas fundamentais que a gente tem analisado bastante hoje, dentro de setores, lógico, são estudos de caso que a gente faz, porque a gente não tem capacidade de fazer grandes pesquisas, né? Mas são estudos de caso. Uma das questões fundamentais que eu acho que a gente precisa refletir muito hoje é sobre a questão da jornada de trabalho. A jornada de trabalho
Vocês sabem que o Brasil tem, no espectro mais geral aí, entre os países do mundo, as maiores jornadas de trabalho. A Bahia não, pelo que andei olhando nas estatísticas, né? Em média de 36 horas semanais, eu achei super baixo, inclusive, essa média de horas trabalhadas na Bahia. Mas, de qualquer forma, há uma situação em que hoje existe, inclusive, um movimento, vocês acho que têm acompanhado, né, o movimento Vida Além do Trabalho. Eu acho linda essa formulação, né? Vida além do trabalho. Gente, eu estou falando como servidora pública, professora de universidade, aposentada, mas que continuo na ativa, né? Porque continuo fazendo tudo que eu fazia ainda quando eu era ativa na universidade, e quero vida além do trabalho. Então, esse é um elemento fundamental da vida social da gente. Então, eu vou concluir, tem 1 minuto, eu vou concluir dizendo que eu acho que esse é um dos aspectos fundamentais. Pensar as condições de trabalho do ponto de vista da intensificação do trabalho, do número de horas trabalhadas, do processo de adoecimento. Nós temos hoje situações em todos os segmentos, inclusive dentro da Universidade Federal da Bahia, que pode dizer, mas é um privilégio trabalhar dentro da Universidade Federal. Pois é, nós temos uma situação, para vocês terem uma ideia, hoje 20% de docentes estão afastados por problemas de adoecimento dentro da Universidade Federal da Bahia. Só para vocês terem uma ideia. Então, estou querendo chamar a atenção disso, né? O Brasil hoje é o 2º país do mundo, só está na frente do Japão, em termos de número de casos de burnout. Você sabe o que é burnout? É uma doença mental que muitos trabalhadores estão acometidos, principalmente quem trabalha no serviço público, especialmente professores da rede pública, especialmente do ensino fundamental, né, e médio, que chegam a um esgotamento, se esgotam, não conseguem mais realizar a sua atividade. Tem uma série de sinalizações e sintomas que mostram o seu desespero, né? Então, estou chamando a atenção disso, por quê? Para fechar, eu acho que precisa, portanto, uma análise, né, mais forte, no sentido do termo, sobre as condições, sobre a realidade do mundo do trabalho e do emprego, por parte das políticas públicas, tanto no plano federal como no plano estadual. É verdade que no plano estadual, no plano regional, tem limites à atuação, tem limites ao ponto de vista das políticas. Uma coisa é ter limite, outra coisa é dizer que não dá para fazer nada, porque isso depende da política no plano federal. Eu acho que tem uma série de medidas, mesmo que paliativas, mesmo que limitadas, mesmo que setoriais, pontuais, que os estados também podem desempenhar, certo? Eu vou citar um pequeno exemplo só, um pequeno, parece tão bobo, mas é necessário falar sobre isso. Vamos pegar a situação dos entregadores de aplicativo. Por exemplo, se eu demarcasse dentro da cidade, no caso de Salvador, demarcar, por exemplo, faixas especiais para o trânsito das motos, só isso, gente, vai reduzir, sem dúvida nenhuma, o número de acidentes que vem ocorrendo hoje, que é violento. 54% hoje dos entregadores de aplicativos aqui da região da Bahia, pesquisa feita pelo grupo de pesquisa da Faculdade de Medicina aqui da UFBA, 54% sofreu acidente. Sofreu acidente, arrebentou perna, e você sabe que quando ele sofre acidente, eles que se virem. Não tem nenhuma proteção, nada, absolutamente nada. Então, estou chamando a atenção disso, porque eu acho que existem propostas, mesmo que pontuais, mas para isso é necessário, sem dúvida nenhuma, repensar o lugar do Estado, né? Repensar o Estado dentro desse padrão neoliberal que contaminou todo mundo, na realidade, né? E é preciso buscar uma perspectiva de ruptura com esse padrão para que a gente possa estabelecer aí o mínimo de condições, né, menos desiguais e menos injustas socialmente. Então, eu encerro aqui, acho que não estourei muito meu tempo.